Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje continua falando sobre sais, né? Só que dessa vez nós temos um enfoque um pouco diferente, que fala sobre reações de neutralização completa e incompleta. Na aula passada, nós vimos os tipos de sais, as origens dos sais, aprendemos a formular um sal e também a nomenclatura de sais. Para esta aula, nós teremos, como já foi dito, neutralização total e neutralização parcial. Vamos lá? Todos os íons hidróxidos são neutralizados por íons H+, em neutralizações totais, e vice-versa. Como exemplo, nós temos aqui, para neutralizar hidróxido de magnésio, que tem dois íons hidroxila, dois íons hidróxido, é preciso duas moléculas de um monoácido, como HCl, por exemplo. Por quê? Porque aqui nós temos dois OHs e esta molécula possui apenas um H. Então, para neutralizarmos dois OHs, precisamos de dois H+. Por isso, vamos precisar de duas moléculas de HCl, por exemplo, como nós vemos aqui, certo? Então, aqui nós observamos que uma molécula, né, de hidróxido de magnésio vai reagir com duas moléculas de HCl para formar o nosso sal e água. Para quem não lembra como funcionava a reação de neutralização, era simples. É uma reação de dupla troca. O magnésio troca de lugar com o hidrogênio, formando o sal e a água. Ou então a gente pode ter o seguinte: se ao invés de utilizarmos HCl, se utilizarmos um diácido como ácido sulfúrico, nesse caso só vamos precisar de uma molécula. Então aqui nós temos dois OHs, aqui nós temos dois H+, então só vamos precisar de uma molécula de cada para promover a neutralização total, como aparece aqui, não é? Então, dois Hs daqui com dois OHs daqui vão formar duas moléculas de água. Este magnésio, que antes estava ligado com OH, agora passa a se ligar com sulfato, né? Ele troca de lugar com o hidrogênio aqui. Eu acho que eu até já falei sobre isso antes, né? Então, o que a gente observa aqui? Nós temos o seguinte: aqui nós temos a mudança entre o magnésio e o hidrogênio, certo? Então, observe que aqui o magnésio está ligado agora ao ânion sulfato. Então, as bases sempre nos fornecem os cátions, enquanto que os ácidos sempre nos fornecem os ânions para formar o nosso sal. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Já na neutralização parcial, apenas uma parte dos íons hidróxido são neutralizados por íon H+, e vice-versa. Então, por exemplo, iremos neutralizar aqui MgOH+, né? MgOH2, MgOH2, que tem dois íons OH-. Porém, nós só temos uma molécula de HCl, por exemplo, e não duas, como foi mostrado no exemplo anterior. Então, o que a gente tem aqui? Então, vamos observar. Então, aqui nós temos uma molécula de base, uma molécula de ácido, né, de monoácido, e a gente vai formar este sal aqui, que é um hidroxissal, né? Vamos formar este sal aqui, que é um hidroxissal, já que ele possui hidróxido na sua composição. Ok? Então temos aqui um hidroxissal. Aí, se para neutralizar ácido sulfúrico, se nós utilizássemos apenas uma molécula de uma monobase, ou seja, apenas uma molécula que fornece apenas um OH-, o que nós teríamos? Então temos aqui, ó, dois hidrogênios, um sódio, né? Aliás, e a gente vai comparar com o OH, né? Temos um OH e dois
hidrogênios, mas só temos uma molécula de cada. Então, o que vai acontecer? Aqui, nós vamos formar um sal que vai ter hidrogênio em sua estrutura. Então, aqui perdemos apenas um hidrogênio. E vamos perder, né? Vamos formar um OH. Então, aqui nós vamos formar um hidrogênio sal e água. Tudo bem? Então, aqui, quem ficaria sobrando? Ficaria sobrando a base, porque tem mais OHs do que H. Então, formamos um hidroxissal. Aqui está sobrando H+, né? Porque vamos neutralizar apenas um destes Hs com esta molécula aqui de hidróxido, né? Vamos neutralizar apenas um H com uma molécula de base, formando então aqui o hidrogênio sal, né? Já que está sobrando hidrogênio na nossa reação. Tudo bem? Vamos lá. Na neutralização parcial, temos isso aqui. Então, vamos entender como é que acontece uma neutralização parcial. Então, observe que aqui nós temos uma dibase, né, o MgOH2, e aqui nós temos HCl, um monoácido. Quando colocamos este ácido e base em solução, observamos esta dissociação. Formamos aqui os íons H+, cloreto, íon magnésio e dois íons OH-. Só que apenas um destes íons OH- vai neutralizar este íon H+, como vai acontecer aqui. Quando eles se unirem, haverá formação de água. O que sobra em solução, né? Tudo isso está em uma solução aquosa, inclusive esta molécula de água. Então, estes íons em solução aquosa vão se unir para formar o sal, como acontece aqui, desta maneira. E assim, nós vamos formar, então, um hidroxissal, já que ele possui OH na sua estrutura, como temos aqui. Então, observem que esta reação que está aqui em cima é a reação que demonstra o processo que nós vimos aqui na animação. Tudo bem? Então, temos apenas uma de base com um monoácido, formando o hidroxissal e água. Certo? Então, nesse caso, houve a formação de hidroxissal, ou sal básico, né? Podemos chamar de hidroxissal ou de sal básico. Vamos dar uma olhada nesse exercício 1 aqui, para a gente treinar esse conceito. Ele diz assim: equacione as reações de neutralização total ou parcial dadas a seguir e denomine o sal obtido, classificando-o em sal normal, hidrogênio sal ou hidroxissal. Bom, uma coisa que já dá para a gente falar aqui é que sal normal são sais que não possuem OH e nem H na sua estrutura. São sais obtidos por neutralização total. Então, vamos observar o que acontece com cada uma dessas neutralizações ditas aqui em A, B e C. Vamos lá. Então, na neutralização mostrada em A, nós temos aqui o ácido fosforoso, que é o H3PO3, reagindo com hidróxido de zinco. Repare que aqui ele está colocando as quantidades de cada ácido e base. Então, teremos apenas uma molécula de ácido, uma molécula de base. Quantos hidrogênios nós temos aqui? Nós temos 3. Quantos OHs nós temos aqui? Apenas 2. Assim, está sobrando hidrogênios, não é? Está sobrando hidrogênios. Como só temos um de cada molécula, haverá uma neutralização parcial. Os íons formados pelo ácido e pela base são estes aqui. Então, o ácido formará 3H+, e um íon fosfito, né? Fosfito. Lembra do químico gato, gostoso e bonito, com vidro preto? Então, o ácido fosforoso fornece o fosfito. Tira o oso, põe o ito, né? Gostoso e bonito. Já no caso do hidróxido de zinco, nós teremos
um zinco 2+, e 2 íons OH-. Então repare aqui novamente que há uma sobra de íons H+, certo? Então estes 3 íons H+, vão reagir com estes 2 íons OH-, né? Na verdade, não são os 3 H+ que vão reagir. Reagem 2, sobra 1. Como que acontece aqui? Desta maneira. Então aqui sobrou um H+, tínhamos 3, agora temos apenas 1. Então com um H+ sobrando aqui, este H+ fará parte do ânion fornecido pelo ácido. E este ânion vai reagir com o zinco para formar o sal. Então assim nós temos 2 moléculas de água e a reação de neutralização entre o ácido fosforoso e o hidróxido de zinco está aqui. Então vamos lá, combinando esses 2 íons, nós temos este sal aqui, não é? Fazendo a regra do escorrega, nós temos então este sal aqui, que seria o hidrogênio fosfito de zinco. Este é o sal formado na reação. Vamos só voltar um pouquinho na animação. Repare o seguinte, ó. Aqui reparem que está a carga 2-. Aqui antes havia carga 3-. Vamos somar estas cargas que aparecem aqui em cima também. 3- com 1+, 2-, né? Nós estamos juntando estes íons para formar este ânion aqui, que tem carga agora 2-. E o resto é o que a gente já sabe. Vamos escorregar os índices, né, as cargas para formar os índices, e aqui nós podemos cancelar os índices para escrever a fórmula do nosso sal, que é o hidrogênio fosfito de zinco. Então a nossa reação seria esta aqui. Ácido fosforoso com hidróxido de zinco forma o hidrogênio fosfito de zinco e 2 moléculas de água. Tudo bem? Então está lá o nosso hidrogênio sal. A primeira reação é uma reação então de neutralização incompleta, já que houve formação de hidrogênio sal. Vamos lá. Já para o item B, nós temos aqui 1 mol de ácido nítrico reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio, né? 1 mol ou uma molécula, tanto faz. Mas é mais correto falar em mol, não é? Então, vamos fazer esse aqui. Então, temos aqui o ácido nítrico e o hidróxido de cálcio. Então, vamos observar os íons formados por cada uma dessas substâncias. O ácido nítrico, ele só tem um hidrogênio. Então, ele vai formar aqui um H+, e o ânion nitrito, que está aqui, né? Lembre-se de novo, né, do químico gato gostoso e bonito com vítrico preto. Químico gato, né? Então nós temos aqui o ácido nítrico formando nitrato. Nitrato, tá? É o nome deste íon aqui. Já o hidróxido de cálcio, ele vai formar este íon, que é o cálcio 2+, e vai formar estes 2 OHs aqui, né? De onde saiu este 2+? É esta carguinha aqui, ó. Este número é a carga que antes estava aqui em cima, certo? Ela voltou para cá. Houve dissociação desse sal, ou melhor, desta base aqui. Bom, como é que a gente vai simbolizar a reação entre esse ácido e essa base? Este H+ vai reagir com um destes OH- para formar uma molécula de água, como nós vemos aqui. Então repare que está sobrando um OH-. Este OH- vai fazer parte também da estrutura do sal. Então nós temos aqui a formação de 1 mol de água e vamos combinar estes íons para formar o sal. O CaOH+, né? Juntamos esses 2 íons, 2+ com 1- forma o CaOH+, né? 2+ com 1- 1+, então CaOH+. Vamos unir aqui com este ânion nitrato. Para escrever a fórmula do sal, vamos escrever então a fórmula, ou melhor, vamos fazer a regra do escorrega. Vamos escorregar estes uns para os seus vizinhos. Aqui a gente pode simplesmente suprimir estes números uns para escrever a fórmula do nosso sal. Então aqui nós temos
um hidroxissal, né? Um hidroxissal. É o hidroxinitrato de cálcio, certo? Hidroxinitrato ou hidroxinitrato de cálcio, é isso mesmo. Como a gente mostra aqui, não é? Então, um mol de ácido nítrico reagindo com um mol de hidróxido de cálcio, formando um mol de hidroxinitrato de cálcio e 2 mols de água. Aqui, a reação do nosso hidroxissal. Então, também uma neutralização incompleta, né? Já que o número de hidrogênios e de OHs não é igual no ácido e na base, certo? E aqui no item C, nós temos 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 1 mol de hidróxido de lítio. Então vamos colocar essas substâncias aqui. Quais são os íons formados para o ácido e para a base? Aqui no ácido, nós vemos que há 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Na base, nós temos apenas 1 OH. Ou seja, vai acabar sobrando hidrogênio. Teremos de novo uma neutralização incompleta. Claro, se nós tivéssemos aqui não 1, mas 2 íons, né, 2 mols de hidróxido de lítio, teríamos aqui 2 OHs e aí a neutralização seria completa. Mas não é o que vai acontecer nesse exercício, né? Temos apenas 1 hidróxido. Então vamos lá. Então o ácido sulfúrico formará 2 íons H+, e o ânion sulfato, né? De novo, para o nome do ânion, basta tirar o finzinho do nome e substituir por ato, né? O químico gato. Ácido sulfúrico forma o sulfato, que é este ânion aqui. No caso da base, nós temos aqui a formação de lítio+, né? Lítio 1+, de 1 íon hidróxido, né? 1 OH-. Pois bem, então façamos a reação aqui então deste íon hidróxido com um destes íons H+, como está mostrado aqui. Vamos reagir este H+ com este OH- para formar água. Então aqui sobrou, para o caso do ácido, H+ e SO4 2-, que vai formar o ânion hidrogeno sulfato. Vamos juntar aqui com esse ânion lítio, né, com esse cátion lítio, para formar o nosso sal aqui do lado. Então o lítio mais com o hidrogeno sulfato descem os expoentes e a gente pode no final suprimir. Então está escrito aqui a fórmula do nosso sal. Lembre-se que o cátion, mostrado em vermelho aqui, sempre tem que estar à esquerda da nossa fórmula. Certo? Então, agora escrevendo a reação como nós vimos aqui, teremos então aqui a formação do hidrogeno sal, em que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de hidróxido de lítio, formando o nosso hidrogeno sal, né? 1 mol de hidrogeno sal e 1 mol de água. Então está aqui o hidrogeno sulfato de lítio ou ainda bisulfato de lítio. Tudo bem? Bom, eu acho que isso foi tão legal que a gente podia até fazer mais um, né? Vamos fazer mais um? Vamos colocar aqui, ó, um item B. Vamos fazer um ácido carbônico com 1 hidróxido de sódio, né? 1 mol de ácido carbônico com 1 mol de hidróxido de sódio. Como será que ficaria aqui? Então vamos lá. Então a gente tem aqui H2CO3 e o NaOH, o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. Nos íons formados, nós teríamos aqui H+ e HCO3-, né? Por que aqui a gente não forma 2 íons H+? Bom, é que o ácido carbônico é um caso um pouquinho diferente, né? A ionização do ácido carbônico, ela ocorre desta maneira aqui. Então ele vai perder um hidrogênio de cada vez, né? Então ele vai perder primeiro um hidrogênio e depois ele pode perder o outro, né? Então aqui nós formamos um H+ e um íon hidrogeno carbonato ou bicarbonato. Bom, aí aqui nós teríamos então para a base um Na+ e um OH-, certo?
Então aqui nós teríamos a reação deste H+ com OH-, e teríamos aqui sobrando este íon, que é o íon hidrogênio carbonato, né? Ácido carbônico, forma o carbonato ou bicarbonato neste caso aqui, tá? Bicarbonato ou hidrogênio carbonato, né? Se tivéssemos apenas CO3 2-, teríamos o carbonato, mas temos como o íon aqui HCO3-, então temos o bicarbonato ou hidrogênio carbonato. E aqui na base nós ainda temos também o OH- que reagiu aqui formando a água. Como que a gente pode equacionar esta transformação aqui? Foi meio rápido, né? Então a gente pode colocar aqui sódio mais o íon hidrogênio carbonato. Vamos aplicar a regra do escorrega aqui, né? Descendo esses índices para os seus vizinhos. E assim nós formamos então o nosso sal, suprimindo estes números 1. Então está aqui o ânion hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, né? Este bi é um nome que é histórico, né? Nós temos um ácido que poderia perder 2 hidrogênios, mas no entanto ele perde apenas 1. Essa é uma característica do ácido carbônico. Então por isso ele recebe o nome de bicarbonato. Então teríamos aqui esta equação deste jeito aqui. 1 mol de H2CO3 reagindo com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de bicarbonato de sódio e 1 mol de água. Então está aqui o nosso hidrogênio sal, certo? Fazendo aqui só um lembrete, né, de como funcionava a nomenclatura de sais, porque isso também é importante, é sempre nesse esquema aqui. Nome do ânion, D e nome do cátion. Então aqui nós temos para os hidrácidos, estes são os principais hidrácidos, né? Todos eles terminados com hídrico, né? Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, etc. Para os ânions, nós temos estes ânions aqui. F-, que é o fluoreto, Cl-, que é o cloreto, iodeto, sulfeto e cianeto, né? Aliás, faltou só um sinalzinho de menos aqui, né? Ele veio parar aqui embaixo por algum motivo que eu não sei, mas deveria estar aqui, tudo bem? Então temos aqui todos estes íons. Não são os únicos, mas são os principais, certo? Já no caso dos oxiácidos, temos aqui então os principais oxiácidos. Lembram? Não como bolo claro, só pão sírio. À esquerda só hidrogênios, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. À direita apenas oxigênios, 33, 33, 444. E todos estes ácidos terminam com ico, como acontece com o ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico e assim por diante. Para escrever o nome do ânion, o que a gente tem que fazer? Temos que eliminar todos os hidrogênios destes sais e acrescentar um ato ao fim do ácido. Então, o ácido nítrico forma o nitrato, o ácido carbônico forma o carbonato, ou o hidrogênio carbonato, como nós vimos, não é? O ácido bórico forma o borato, o ácido clórico, o clorato, e assim por diante. Para alguns oxiácidos, nós temos também outras terminações. Por exemplo, o ácido perclórico, né? Este ácido aqui, ele possui um oxigênio a mais do que este ácido que aparece aqui, certo? Por isso aparece este prefixo per. Mas, para o nome do ânion, a regra é a mesma. Vamos tirar o ico e vamos colocar ato. Então, o ácido perclórico vira, ou forma, né, o perclorato. Quando temos oxigênios a menos, aí a gente coloca o final oso, né? Se temos um oxigênio a menos, né? Aqui nós tínhamos 3 oxigênios, aqui nós temos 2, né? Temos um a menos. Colocamos então o final oso, né? Ácido cloroso. Para o ânion, a gente substitui o oso pelo ito. Ito. E assim a gente faz para o ácido hipocloroso, né? Aqui nós temos 2 oxigênios a menos comparado com este rapaz aqui. Então, por isso, temos este prefixo hipocloroso, né? Hipo, que é o nosso prefixo por termos 2 oxigênios a menos,
e cloroso por termos oxigênios a menos, né? E nesse caso, então, o ácido hipocloroso forma como ânion o hipoclorito, né? De novo, basta tirar o hidrogênio daqui. Só que aqui a carga deveria ser menos, né? Não é 2 menos aqui, é menos aqui e menos aqui também. Certo? Aí, para o terceiro exercício, nós temos aqui: o consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios danos à saúde humana. Assim, recomenda-se, após lavar as hortaliças em grande quantidade de água, imergi-las nessa sequência de soluções aquosas: hipoclorito de sódio, que é basicamente a cândida, vinagre e bicarbonato de sódio. Os 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem a qual função química? Bom, então a gente já vai fazer uma lembrança, né, até de outras funções também. Então vamos lá. Então a gente tem aqui hipoclorito de sódio, vinagre, bicarbonato de sódio e a água também, né? E a água também pode entrar nisso aí. Então vamos lá. Então aqui, para o hipoclorito de sódio, nós temos aqui como base para o nome, né? Tem primeiro o nome do ânion, D e o nome do cátion, né? Ânion, D e o nome do cátion. Quem possui esta estrutura de nome é um sal. Nesse caso, um sal normal. Bom, e o vinagre? O que é o vinagre? O vinagre, ele contém ácido acético ou ácido etanóico. Ácido acético é uma substância que ainda não aprendemos no primeiro ano. A gente até já viu na aula sobre ácidos, mas nós vamos aprender de verdade só no segundo ano, quando começarmos a ver funções em química orgânica, que geralmente é dado no 4º bimestre. Bom, então aqui para o ácido etanóico nós temos então um ácido orgânico. E aí para o bicarbonato de sódio, o que é que nós temos aqui? Aqui observe que nós temos a mesma estrutura de nome para o sal aqui em cima, né? Alguma coisa terminado em ato, né? Então nós temos um ânion aqui, D é o nome de um cátion. Temos esta estrutura de nome aqui. Bicarbonato, que é o nome de um ânion, sódio, que é o nome de um cátion. Então aqui nós temos um sal, mas nesse caso nós temos um sal que é o hidrogenossal. Mas não deixa de ser um sal, certo? Bom, então com isso nós temos que 2 dessas substâncias são sais, o que dá a alternativa A de Angola, né? Que é este país aqui na África que também tem o português como sua língua oficial. Então, a alternativa A de Angola. Ameno. A de ameno. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Esse exercício 4, que é do Enem, diz assim: os tubos de PVC, que é um material organocolorado sintético, ou seja, ele tem uma parte dele que é orgânica, né, que só tem carbonos, e outra parte tem cloro. E ele é sintético, né, ou seja, ele é não natural. Então, os tubos de PVC são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte destes tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl, né? Libera-se HCl durante a queima, não é? Que é o cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Aliás, aqui ele chama de cloreto de hidrogênio porque ele está na fase gasosa. Se estivesse em fase aquosa, seria o ácido clorídrico. Mas vamos prosseguir. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração ou seja, para tratarmos esta fumaça liberada, a gente pode borbulhar esta fumaça em que tipo de solução? Bom, então vamos lá. Como é que a gente trata um ácido? Ou uma base, exatamente. Um ácido reage com base, formando sal e água. Então vamos analisar cada uma dessas alternativas aqui. O que seria a água dura? É gelo? Não é bem isso não, não é gelo, né? Então como é que a gente faz o tratamento aqui? HCl é um ácido, ácidos reagem com bases. A água dura é água com excesso de sais. Por exemplo,
sais de cálcio, de magnésio e de ferro. São sais insolúveis, né, que tenham cálcio, magnésio e ferro. Exemplo, né, a gente pode ter um excesso de sulfato de cálcio, a gente pode ter um excesso de hidróxido de magnésio, a gente pode ter algum excesso de hidróxido de ferro, sulfato de ferro, e assim por diante. Aliás, na verdade, sulfato é solúvel, né? Hidróxido de ferro também é insolúvel. Então, isso é água dura. É uma água que tem um excesso destes sais aqui. É uma coisa que a gente vê bastante acontecendo na Europa, não é? Então, estes sais não vão reagir necessariamente com HCl, não é? Bom, no B, a gente tem água de cal, que é basicamente esta substância aqui. A água de cal possui o CaOH2, que é uma base forte. Base forte. Em C, para água salobra, nós temos aqui, pela definição do CONAMA, que água salobra são as águas que possuem salinidade superior a 0,5% e inferior a 30%, ou seja, águas salobras são águas que têm um teor de sais entre 0,5% e 30%, de acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, de março de 2005. Então, sais, né, este sal aqui, não necessariamente vai reagir com HCl. Ele não diz que tipo de sal está presente aqui. No geral, a gente vai ter NaCl, que é um sal neutro, ele não vai reagir com HCl. No item D, nós temos água destilada. Água destilada é a água que passou pelo processo de destilação, ou seja, temos apenas água. Pode ser que reaja com HCl? Não, a gente só vai dissolver o HCl na água, mas ele vai ainda assim formar ácido. E a água desmineralizada é a água que passou pelo processo de osmose reversa. É um tipo de água que não tem nenhum tipo de mineral. É uma água ultra pura também, não é? Às vezes, quando a gente faz a destilação, pode ser que passe algum mineralzinho. Mas no caso da água desmineralizada, não tem nada. Enfim, então com isso, qual das substâncias aqui a gente pode utilizar para tratar este ácido aqui, né? Ácidos reagem com bases. E dentre as opções que aparecem, apenas o hidróxido de cálcio é uma base forte. Então teremos como correta a alternativa B, em que o cálcio, o hidróxido de cálcio, reage com HCl formando sal e água, né? Teríamos esta reação acontecendo aqui. Então, temos como correta a alternativa B, a água de cal. Então, podemos borbulhar os gases resultantes da queima de PVC em água de cal para tratar este gás. Então, alternativa B. B de Benin, que é este paizinho aqui, né? Esta tripinha localizada aqui nessa parte setentrional da África, que tem costa com o Oceano Atlântico. Alternativa B de Benin. Nesse exercício 5, também do Enem, tem um texto que diz assim: nos anos 90, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte de seu curso águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido de sódio e carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança os seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio seria o quê? Então vamos imaginar a seguinte situação. Olha só. Imaginem vocês que a gente tem um rio, né? Um rio aqui. E neste ponto do rio, né? Suponhamos que o rio tenha esse fluxo aqui. Aqui nós temos a nossa empresa que joga ácido sulfúrico no rio, né? Que é a empresa de carvão. Então ela vai jogar um composto ácido, né? Jogar H2SO4. H2SO4. A partir desse ponto do rio. E o rio fica ácido. Neste ponto aqui do rio, né? O rio continua aqui. Rio Potomac, né? Vamos fazer de conta. A partir desse ponto aqui, a gente vai jogar outras substâncias no rio. Eu escrevi aqui NaOH, mas nem é essa base, né? Ele fala aqui, a gente está jogando hidróxido de sódio, aliás, é essa base sim, né?
ele joga hidróxido de sódio, que é uma base forte, e ele também está jogando carbonato de sódio, que é o KCO3. Aliás, carbonato de sódio é o NaCO3. Então, a partir desse ponto, que 3 feio, né? A partir desse ponto, então, que ele joga a base, a vida volta para o rio. Por quê? O ácido jogado pela mina de carvão está reagindo com estas bases jogadas pela empresa de papel, não é? Bom, então, vamos observar o que está acontecendo aqui nesse exercício. Então, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio reagem desta maneira aqui, formando este sal, que é um sal normal, e água, né? Aqui eu não fiz o balanceamento certinho, bonitinho, né? Para isso acontecer, teríamos que ter 2 mols do hidróxido aqui. Então, 2 mols do hidróxido com ácido sulfúrico formaria aqui 2 mols de água e o sulfato de sódio. Ok. O problema também menciona o carbonato de sódio. O carbonato de sódio está representado aqui. O carbonato de sódio é um sal com características de base, porque ele vem de uma base forte. Então, ele reage como se fosse uma base. Ao reagir com o ácido sulfúrico, ele forma, então, o sulfato de cálcio, que é basicamente gesso, né? O gesso é formado por sulfato de cálcio, e ácido carbônico, que vai acabar se transformando em CO2 e água, de acordo com este equilíbrio aqui, né? Tá vendo esse símbolozinho aqui de menor e maior? Isso representa, né, uma forma de representar uma substância que é instável, né? Uma substância que não está presente na natureza há muito tempo nesta forma aqui. Então, eu até mostrei aqui embaixo, nós poderíamos substituir H2CO3 por CO2 e água. Então aqui nós temos a formação de um sal neutro e aqui também. Então o ácido, ao reagir com a base forte, forma um sal neutro. Este ácido, ao reagir com este sal, que é um sal básico, ele também forma um sal neutro. E é por isso que a vida acaba voltando para o rio. Então, qual das alternativas vai se encaixar mais com o que a gente está vendo aqui? É a alternativa D de Dakar, que fala o seguinte, ó. Haverá diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e de celulose, né? Quando o ácido jogado pela indústria de carvão reage com estes resíduos, né, jogados pela indústria de papel, eles reagem, né? Então a diminuição da acidez das águas acontece pela reação com os efluentes da fábrica de papel e celulose. Fala das outras alternativas, né? Diluição das águas do rio pelo novo efluente não é bem isso, só se fosse uma quantidade enorme. E mesmo assim não faria muita diferença no pH da água. Precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. Bom, acontece que estes sais aqui eles são sais solúveis, que vai ser o tema da próxima aula, então essa alternativa também está incorreta. Ele fala biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado. Ele não vai ser biodegradado, porque não há micro-organismos decompondo esse sal. E no último, volatilização do ácido sulfúrico após o contato com o efluente introduzido no rio. Ele não vai volatilizar, ele não vai formar sais. Ácido sulfúrico é um ácido fixo, ele não passa para gás. Então, não poderia ser essa alternativa também. Por isso que, então, como correta, é a alternativa D de Dakar, que é a capital do Senegal, que está localizado mais ou menos por aqui. Dakar, que é este paísinho na África aqui, que também faz costa com o Oceano Atlântico, né? Senegal. Alternativa D de Dakar, capital do Senegal. Dorime. Então apareceu o nosso Dorime, todo riscado ali no meio. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer mais um. Que diz assim. A amônia pode ser biologicamente produzida, sendo encontrada em excrementos de seres humanos e de outros animais. Essa substância apresenta caráter alcalino, ou seja, uma base, podendo reagir com outros gases presentes na atmosfera, responsáveis pela chuva ácida. As reações de neutralização dessa base com os ácidos sulfúrico e nítrico produzem, respectivamente, quais sais? Então aqui, a amônia
vai reagir com estes ácidos aqui, formando sais, né? Então aqui reação de neutralização. Bom, como é que a gente pode mostrar essa reação? Então, vamos lá. Então, a amônia em água forma esta base aqui, que é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, que é uma base fraca e solúvel. Aliás, também é uma base bastante volátil. Ela forma gases facilmente. Este seria o equilíbrio entre NH3 e água, formando a base, que é o hidróxido de amônio. A ionização do ácido sulfúrico nós podemos mostrar desta maneira aqui. Então, lembrando, a base sempre vai fornecer o cátion. O ácido sempre vai fornecer o ânion. Então, juntando este cátion com este ânion, nós formaremos o nosso sal. Então, temos aqui, como eu acabei de mostrar, se tivermos então 2 mols deste hidróxido aqui, né, porque aqui nós temos apenas um OH, para neutralizar completamente estes 2 Hs, precisamos de 2 mols de hidróxido para formar 2 OH-. Assim, nós temos então a formação destes cátion e ânion aqui. Temos 2 íons amônio reagindo com 2 íons sulfato. Então está aqui amônio, sulfato, que vão formar este sal aqui. Quando a gente faz cair as cargas de cada íon. Então está aqui o nosso sulfato de amônio, é o NH42SO4. Aqui a reação entre o ácido e a base, né? 2 mols de NH4OH, 1 mol de ácido sulfúrico, formando 1 mol do sulfato de amônio e 2 mols de água, né? Sulfato, porque vem do ácido sulfúrico, né? Tira o ico, põe o ato. Formamos o nome então do ânion. Sulfato de amônio. Então, para a ionização do ácido nítrico, que está mostrado aqui, nós temos então o ácido nítrico formando um H+, um NO3-, né, que é o íon nitrato, né? Ácido nítrico forma nitrato, e temos aqui o nosso hidróxido de amônio. Aqui nós temos uma reação de 1 para 1, não é? Porque aqui nós temos um H+, que vai reagir com um OH-. Então vai haver neutralização total, que está mostrada aqui. Aqui nós temos o cátion, né? O cátion reagindo com o ânion, cátion à esquerda, ânion à direita. Vamos fazer a regra do escorrega e assim escrevemos a fórmula do sal, que é o NH4NO3. Está mostrado aqui. Então, NH4OH reagindo com HNO3 vai formar NH4NO3, né? Se você ainda não conseguiu pegar muito bem, aqui o NH4 ele vai trocar de lugar com este hidrogênio aqui. Eles trocam de lugar, formando então a água e o ânion nitrato, certo? Então aqui, vou apagar essas anotações. Então, aqui como correta, nós vamos ter qual alternativa? Aquela que mostrar este sal e este sal aqui, que é o que está na alternativa E. NH42SO4 e o NH4NO3, como está aqui. Tudo bem? Então, por isso, como correta, a alternativa E. E de Egito, país também localizado na África, bem pertinho aqui dos países do Oriente Médio, não é? Olha ele aqui, fazendo aqui costa com o Mar Vermelho e também com o Mar Mediterrâneo. Alternativa E. E de Egito. E agora sim, para terminar, esse é o último exercício. No mar existem vários sais dissolvidos, como cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e outros. Também são encontrados sais pouco solúveis em água, como carbonato de cálcio, que formam os corais e as conchas. As fórmulas químicas das substâncias destacadas são, respectivamente, então aqui nós não precisamos escrever as reações. A gente tem que escrever os nomes destes sais que foram mencionados no texto e estão em negrito. Bom, como é que a gente faz para resolver isso?
a gente pode lembrar das fórmulas dos sais que vão formar os ânions, né? As fórmulas dos ácidos, perdão, não é? Que vão formar os ânions que estão presentes nesses sais. Então, para o cloreto, temos um ânion de hidrácido, não é? Ácido clorídrico. Então, o cloreto vem do ácido clorídrico, né? Tira o hipo. Põe o eto, temos o cloreto. No caso dos oxiácidos, que são estes aqui, não é? Ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, etc. Para escrever os ânions, nós temos aqui, então, por exemplo, no caso do sulfato, é um ânion de oxiácido, que é o ácido sulfúrico, né? Então, o sulfato vem do ácido sulfúrico, que está aqui. Como é que a gente faz para escrever ânions? Para a gente escrever ânions, a gente vai ter que retirar todos estes hidrogênios dos ácidos. No caso do carbonato, nós temos aqui também um ânion de oxiácido, o carbonato está aqui, né? Aqui, marcado com uma bolinha, né? O ácido carbônico está aqui, de forma carbonato. Para escrever os ânions, basta retirar os hidrogênios destes oxiácidos, como fazemos aqui. Então, os hidrogênios que faziam parte de cada ácido vão formar as carguinhas presentes em cada ânion. Então, o ânion sulfato tem esta carinha aqui. O ânion carbonato tem esta carinha aqui. Certo? No caso do cloreto, ele vem de hidrácido, então basta nós retirarmos este hidrogênio aqui. Né? Se a gente retirar este hidrogênio e colocar um sinal de menos, teremos então o nosso ânion de hidrácido. Bom, então temos como cátions o sódio, o magnésio e o cálcio, não é? Como é mencionado em cada um dos sais. Então vamos juntar os ânions com estes cátions aqui. Então vamos lá. Então para o cloreto de sódio nós temos o Na+, Cl-. Aplicando a regra do escorrega, nós temos aqui então Na1Cl1, que é a mesma coisa que escrever NaCl. Para o cloreto de magnésio, nós temos magnésio e cloreto. Vamos aplicar a regra do escorrega e assim nós temos a fórmula do cloreto de magnésio. Repare que no nome por extenso, primeiro vem o nome do ânion. Na fórmula, primeiro vem o cátion. Tem essa inversão. É bom não esquecer. No caso do sulfato de magnésio, nós temos aqui então primeiro o magnésio, depois o sulfato. Vamos fazer a regra do escorrega. E aí nós podemos até suprimir estes dois números 2, porque funciona assim. Conseguimos dividir estes índices por um número em comum? Conseguimos. Se a resposta for sim, então a gente pode dividir. Dividindo todo mundo por 2 ficaria 1, então podemos simplesmente sumir com estes números. E aí, para o carbonato de cálcio, nós teríamos aqui o cálcio como cátion, carbonato como ânion. Aplicando a regra do escorrega, teríamos aqui então Ca2, CO3, 2, mas de novo nós podemos suprimir estes índices, formando então o KCO3. Então as fórmulas moleculares, né, para todos esses sais, as fórmulas dos sais, são então NaCl, MgCl2, MgSO4 e KCO3, como está na alternativa D. Alternativa D. D de quê? D de Dalase, que é a moeda oficial da Gâmbia. A Gâmbia é esse paizinho pequenininho também, né? Essa tripinha, localizada aqui na costa da Africana também, fazendo costa aqui com o Oceano Atlântico. Então, alternativa D de Dalase. D de quê? Dorime. D de Dorime. Certo? Bom, então com isso, nós encerramos esta aula sobre neutralização. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aí nos comentários. Neutralização, certo? Eu espero que você tenha gostado e, na medida do possível, entendido. Alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. Claro, além também da palavra-chave do vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.